Olá, muito bom dia, paz de Jesus e a força do Espírito Santo, salve Maria no meio de nós. Seja bem-vinda a esse momento Minutos com Deus. Eu me chamo Carolina, para quem não me conhece, e eu faço parte desta missão católica, Tocando o Céu. Seja muito bem-vindo, que nós já possamos absorver tudo aquilo que o Senhor deseja falar no nosso coração no dia de hoje. E sobre aquilo que o Senhor deseja falar, eu convido a você pegar aí a sua palavra, que está lá em Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao 20. Que diz sobre o perdão dos pecados, o que fazer quando o irmão pecar contra nós. E aí o Senhor Jesus ele vem explicar, para aquelas pessoas daquele momento o que fazer. Diz o seguinte: se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas testemunhas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-los, diz-o à igreja. Se recusar também ouvir a igreja, seja ele tratado como um pagão ou um pecador. Em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligares sobre a terra será também desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós temos que absorver, prestar atenção em muitas coisas que o Senhor deseja falar para nós no dia de hoje. Um trecho da Bíblia muito importante que a gente pode com certeza trazer para a nossa realidade. E eu parando para refletir, quantos de nós hoje, quando tem uma pendência com o irmão, algum desentendimento, ou até mesmo uma situação de pecado, quantos de nós hoje, ao invés de ir no tete-a-tete, conversar com a pessoa, a gente prefere fazer fofoca dessa pessoa que a gente tem um problema para outros também que a gente sabe que vai nos ouvir e que vai estar contra aquela pessoa que a gente tem uma pendência. Quantos de nós hoje, por causa do Facebook, das redes sociais, a gente opta por expor o problema, por expor a situação. E aí existem vários agravantes. Por quê? Toda a história existem 2 lados. Então, se eu realmente exponho uma pessoa para o Facebook ou para alguém, essa pessoa com quem eu estou conversando, ela só vai saber o meu lado. E ela não vai saber o lado da outra pessoa. Então, a outra pessoa não vai ter o direito também de se defender. E quando a gente hoje em dia, por causa dessas redes sociais, a gente expõe o outro no Facebook, no contextos, principalmente quando a gente escreve, porque quando a gente escreve, a gente não está vendo como a pessoa está falando, o tom de voz. Então, um texto no Facebook, ele abre para muitas interpretações. Então, a gente julga o outro, a gente faz fofoca do outro. E isso também é um sinal de imaturidade. Porque quando nós temos uma maturidade espiritual e uma maturidade emocional, a gente tem a liberdade de chegar para o outro e dizer: fulano, eu não gostei do que aconteceu, aquilo que você disse me feriu, e o outro também você também vai dar oportunidade para o outro também dizer. Às vezes ele também ficou magoado. Então, naquele momento, é o momento de vocês conversarem, se entenderem. Caso você esteja ali para orientar a pessoa, mostrar a pessoa, e aquela pessoa ainda não quiser te ouvir, faça como a palavra de Deus diz: tome 2 ou 3 pessoas. Se ainda assim essa pessoa não quiser te ouvir, comunique à igreja. E se ainda assim essa pessoa ainda não quiser ouvir a igreja, seja tratado como um pagão ou pecador. Eu acho interessante que nessa parte a gente tende a achar que Jesus lava as mãos, Ou seja, deixar essa pessoa de lado, já que ela não quer ouvir a mim, as testemunhas, nem a igreja. Não. Como que Jesus tratava os pecadores? Como Jesus tratava os publicanos? Com misericórdia, com amor. Então, cabe a nós tratar essas pessoas que não querem nos ouvir com amor, com misericórdia, rezando por elas. Essa passagem também me fez lembrar do vigia, lá no livro de Ezequiel, aquele que vigia, Aquele que não dorme nem cochila. O que é um vigia? É aquele que está atento às situações. Quando chega o ladrão, ele não enfrenta o ladrão
por si mesmo, mas ele vai, avisa as outras pessoas que o ladrão está vindo, para que todas as outras pessoas possam também ficar de prontidão, de sentinela. Esse é o papel do vigia. Então nós precisamos ser vigias da nossa vida e também da vida do outro. Calma, que não é ser fofoqueiro, não é dar um de Big Brother, buscar saber exatamente o que o outro faz, o que o outro come, com quem o outro está. Não é esse tipo de vigilância, mas é uma vigilância no amor, no cuidado, porque se o outro está pecando, tá buscando, tá levando uma vida errada, e às vezes a pessoa não sabe, cabe a mim e a você, que somos cristãos, andamos, conhecemos a verdade, orientar essa pessoa na verdade. Esse é ser o verdadeiro vigia. O livro de Paulo também, não vou me lembrar onde, mas Paulo também diz o seguinte, que nós não devemos dever nada uns aos outros, senão o amor. Então, exortar o outro, conversar com o outro, repreender o outro, somente você e o outro num canto, é também uma obra de amor, é uma obra de caridade, porque também o Senhor vai nos cobrar quando a gente tiver pecado, quando o outro tiver pecado, nós não damos a devida atenção. Por exemplo, imagina um prédio, um vigia de um prédio, e aí quando está entrando um ladrão, ele acaba dormindo. E aí, por ele estar dormindo, esse ladrão entra no prédio e rouba tantas casas e famílias. Obviamente, quem está cometendo pecado é esse homem que entrou no prédio e roubou e fez uma determinada desgraça naquela família. Deus vai cobrar esse homem por ter sido ladrão, mas Deus também vai cobrar o vigia, que não deveria estar dormindo, mas deveria estar acordado. Porque se o vigia tivesse acordado, provavelmente ele poderia ter ligado para a polícia e ter evitado aquele assalto. Então assim também vai ser conosco. É o outro que peca, é o outro que tem uma vida que não tem agradado ao Senhor. Mas cabe a nós chegar até Ele e dizer a verdade. Porque às vezes esse irmão vive na ignorância. Não que seja uma ignorância no sentido de ser grosso, mas é uma ignorância por não conhecer a verdade do Senhor. Então nós também vamos ser cobrados pelo Senhor pela nossa omissão. Se nós temos a condição de instruir no amor, como diz aqui, você e o teu irmão somente, se nós temos essa capacidade e ainda não estamos fazendo por medo da rejeição, por medo do que o outro vai pensar. Hoje em dia, infelizmente, tem essa questão do politicamente correto, as pessoas não estão aceitando ser mais corrigidas, mas o Senhor nos pede isso. Então nós precisamos fazer o que o nosso amado Deus quer que nós façamos. Porque se a gente escolhe agradar os homens, a gente desagrada ao Senhor. Mas se a gente agrada a Deus, fazendo tudo o que Ele nos pede, a gente vai também desagradar ao homem. Mas o que você prefere? Desagradar a Deus e ir para o inferno, ou agradar aos homens, agradar essa vida terrena, mas depois ir para o inferno? Eu prefiro agradar a Deus e ir para o céu. O Papa Francisco também, para terminar, ele diz que a fofoca mata mais do que o Covid. Então, pensemos, porque o Covid é uma doença que pode matar o nosso corpo. Mas a fofoca, meus irmãos, é uma doença que pode matar a nossa alma e nos levar para o inferno. Então, que nós tenhamos cuidado, zelo pela vida do nosso irmão, pela imagem do outro. Que nós paremos de fazer fofoca da vida do outro e que nós possamos corrigi-los no amor. E que, se isso não for o bastante, rezemos. Rezemos pela vida, pela alma, pela conversão dos nossos irmãos que querem, por livre e espontânea vontade ainda, não andar com o Senhor. Rezemos por eles. Amém. Um beijo e até a próxima.